Olá, tudo bem? Eu sou o Matheus Nery e você está no treinamento Comunicação Eficaz. E esta aula é a aula Ferramentas de Captação, Retenção e Recuperação da Atenção. Vem comigo. Todo palestrante, todas as pessoas que falam em público, todas as pessoas que têm uma mensagem, carregam uma mensagem e transmitem essa mensagem ao mundo, em algum momento já passou pelo que eu vou falar agora, ou vai passar. Aquela sensação de que você está falando e não tem conexão com a sua plateia. Tudo que você diz parece que não gera reações, parece que não se conecta, não está despertando emoção, não está chamando atenção. Ou tudo está fluindo bem, mas de repente uma criança chora, alguém se levanta para atender alguma necessidade urgente, ir ao banheiro, beber uma água, atender o telefone. De repente, alguma coisa sai fora do script. Um microfone que falha, uma luz que se apaga, um som, uma movimentação, alguma coisa que rouba, sequestra a atenção que a sua plateia está dando para você, que a sua audiência está dando para você, e de repente você se sente sem chão. Já aconteceu com você? Comigo já aconteceu muito isso. Muito mesmo. De, em alguns momentos, até perder assim o fio da meada. Parece que fica tudo branco. Sai da mente da gente tudo que a gente planejou, projetou, todo aquele arcabouço de conhecimento. Parece que a gente não sabe nada do que está acontecendo, não sabe nem o que está falando. Isso se dá porque a atenção é uma coisa que é muito frágil. A atenção é muito frágil. Qualquer coisa pode destruir a atenção. Qualquer movimentação, qualquer barulho, qualquer coisa que esteja fora do script natural daquele ambiente, qualquer coisa que seja disruptivo com o que está acontecendo, que desconecta, causa uma ruptura, pode tirar a atenção. E muitos palestrantes, por melhor que tenha sido a sua mensagem, ou seja, a sua mensagem, têm dificuldade com a perda da atenção, tanto da sua plateia quanto de si mesmo. E às vezes a gente se distrai com alguma coisa. Normalmente, quem está assistindo está sentado, ou em pé, que seja, mas está com um alvo fixo, um foco. Quem está falando, em contrapartida, está lidando com olhares diferentes, pessoas de diversas culturas, plateias, como eu disse, dentro de um único grupo tem o plateia voluntária e a plateia involuntária. Você vai ver na aula tipos de plateia. Existem pessoas que querem estar ali, você percebe nitidamente. Existem pessoas que não querem estar ali, você também percebe. Mas você não pode perder a sua atenção, a sua conexão com o seu conteúdo, e também não pode perder a atenção de quem te ouve. Deixa eu te dar algumas ferramentas importantes. Obviamente, nós não vamos ser exaustivos aqui, mas eu quero fazer você pensar sobre isso e buscar desenvolver a partir de algumas ferramentas, de algumas orientações e instruções que eu vou transmitir agora. Fica ligado. Você pode usar uma das mais poderosas ferramentas para captação de atenção, retenção de atenção e também recuperação de atenção, a ferramenta do momento, a mais poderosa, a mais utilizada, humor. O humor é uma ferramenta poderosíssima. Quem não gosta de sorrir? Quem não gosta de sentir aquela sensação de alegria, de euforia, aquela coisa gostosa de se sentir bem? O humor é uma das maiores ferramentas de captação, retenção e recuperação de atenção que o comunicador tem. Bons comunicadores se utilizam disso, talvez com sarcasmo, talvez com ironia, talvez com autodepreciação, sabe? Zombando de si mesmo, contando, como diria minha avó, um caos, uma história engraçada que talvez você e a sua audiência tenha vivido e tenha algo em comum. Automaticamente você arrancou um riso, é sinal de que a atenção está em você. E isso
é muito utilizado pelos maiores players da comunicação. Os maiores comunicadores sabem se utilizar dessa ferramenta. Quando você tem, por exemplo, uma apresentação que é muito longa, talvez é muito técnica, você não pode, obviamente, baixar o nível da sua linguagem e torná-la muito informal. Mas quebrar esse gelo, de repente, a cada 15, 20 minutos, com uma coisa interessante, engraçada, que tem a ver com o que você está falando, falou ou vai falar, você vai captar, você vai reter ou recuperar a atenção da sua audiência. Use o humor, é uma ferramenta. Conta uma história engraçada, sempre coloque nos seus esboços aí, entre parênteses, contar uma história engraçada que exemplifique o que eu estou falando ou exemplifique o que eu vou falar. Com certeza isso vai te ajudar demais e a sua audiência vai agradecer. Isso vai tornar a sua palestra mais leve. Você pode usar o humor para fazer a transição de um assunto para outro. Enfim, o humor é uma ferramenta extremamente importante para a manutenção da atenção da sua audiência. Ok? Uma segunda ferramenta que é muito interessante, muito bacana de se usar, é a dramatização. A dramatização você pode usar na dramatização, por exemplo, uma pausa dramática. Você está falando, você está falando, você está falando, e aí você percebe que a atenção está se esvaindo, alguma coisa roubou a atenção da sua audiência, dá uma pausa. A pausa dramática. Logo que a pessoa percebe que alguma coisa saiu do eixo, do que se esperava, uma quebra de expectativa, a atenção volta para você. Imagine que você é o palestrante, você está dando aula e agora eu sou a sua audiência. Eu estou aqui distraído com alguma coisa, alguém que se movimentou, na minha visão periférica eu percebi alguma movimentação estranha, eu ouvi algum cochicho de alguém, o sono já está batendo, o cansaço, o pensamento já foi longe. E você está falando. E aí você faz uma pausa dramática. Eu estou aqui ouvindo, estou conectado pela audição, mas não estou com a atenção voltada a você. E aí eu percebo alguma coisa está errada com quem estava falando. Essa quebra de expectativa faz a atenção voltar para você. Quando você usa a pausa dramática, você consegue, de fato, mexer com o imaginário de quem está te ouvindo. Porque logo quem está ouvindo, assistindo com atenção roubada, furtada por qualquer outro evento, vai pensar o seguinte: é o pensamento automático. O que aconteceu que ele parou? Você entende? Essa ferramenta é muito importante, é muito útil para quem tem no seu escopo de apresentações de mais de 15 minutos, mais de 20 minutos, apresentações médias ou longas. Quando você conta uma história muito longa, quando você faz uma apresentação mais técnica, inclusive até mesmo o horário da sua apresentação pode influenciar na retenção da atenção. Então, quando você não pode mexer com os outros elementos, quando você não tem poder sobre os outros elementos, quando você não tem poder sobre coisas que podem acontecer, acidentais, movimentação, talvez até a distração interna do seu interlocutor, você tem uma ferramenta, uma pausa dramática. Vai por mim. Sempre funciona. Quer ver uma coisa? Viu? Essa minha pausa já gerou em você uma expectativa. O que ele vai falar? O que vai acontecer? Naturalmente, a pausa dramática, ela tem esse poder de captação, retenção e recuperação de atenção. Uma outra ferramenta que eu quero falar com você, uma ferramenta muito importante para você manter essa atenção em você ou trazer de volta para você, são movimentos. Quando você tem uma apresentação e se utiliza de movimentos suaves, quando você se utiliza de pouca movimentação, você consegue manter a atenção em você por um tempo. Existem estudos que dizem o seguinte: a caloria cerebral, que é a energia do cérebro para se manter focado em alguma atividade por muito tempo eu digo mais de 10 minutos, ela se esvai muito depressa a partir do 10º. Estude um pouco sobre isso, você vai ver que
o nosso cérebro não consegue se manter focado por muito tempo. É por isso que grandes players de qualquer atividade, qualquer coach, por exemplo, vai orientar você a fazer pequenas pausas entre atividades intensas, para que você não se sinta totalmente desgastado, por causa da caloria cerebral. Isso é muito importante se observar e qualquer comunicador de alto nível precisa saber disso. Precisa se utilizar dessas ferramentas, desse conhecimento. Esse saber não é perdido. Então, quando você, sabendo disso, que o cérebro tem uma caloria cerebral, uma energia cerebral que se esgota à medida que o foco é dado, quando há hiperfoco, mais rápido vai se esvair essa bateria do cérebro, digamos assim, e a atenção pode ser perdida, use movimentos propositais. De repente, ande um pouco, saia do campo de visão, no foco do seu interlocutor. Quando você se mexe, você capta a atenção dele, o olhar dele, e ele foca novamente em você. Ele muda a imagem estática que ele tem de você e do ambiente, do cenário ao seu redor, e aí, com essa movimentação, ele descansa do hiperfoco do seu cérebro e devolve a atenção dobrada a você. É muito importante.